Hello família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e desta vez nós vamos falar sobre tipos de rompimento. Eu estive fora, já estou de volta e vamos continuar com a nossa saga aqui que está incrível. Vocês estão a mandar um bom feedback, muitas mensagens, muitos DMs no Instagram e isso está a 100% lindo, pessoal. Então muito obrigado pelo carinho e vamos dar continuidade. Então no último vídeo eu falei da melhor forma, né, de marcar a demanda, é o melhor método que nós usamos para marcar essas regiões de demanda. E antes de avançarmos para o imbalance, liquidez e tudo mais, é importante falarmos sobre os tipos de rompimento primeiro e depois vamos completar tudo o resto. Ou seja, vamos falar da estratégia e questões de género, né, mais avançadas. Então, tipos de rompimento, nós não vamos usar todos eles, vamos usar apenas dois, né, o rompimento normal e a captura de liquidez, mas é importante que vocês tenham noção daquilo que é o rompimento impulsivo. Então, vamos lá analisar estes três tipos. Nós temos o primeiro tipo de rompimento, conforme vocês estão a ver aqui, que é o rompimento normal. O que isso significa? O rompimento normal é quando nós estamos, por exemplo, numa tendência de alta e o corpo da vela fecha acima do topo. Se o corpo da vela fechar acima do topo, isso significa que aquela demanda, aqui está escrito OB, que é Order Block, mas nós não usamos esse conceito, vamos usar demanda, conforme eu ensinei. Então, quando o corpo da vela fechar acima do topo, isso significa que aquela demanda da extremidade ela tem maior probabilidade de ser respeitada. Ou seja, o que significa quando o corpo da vela fecha acima do topo? Significa que temos uma possível continuação daquela tendência, ok? Significa que a tendência vai continuar ou deve continuar. Porque na tendência alta nós temos a regra número 1, que é o preço deve romper topos. Então, se o preço romper topo, isso já é uma espécie de confirmação de que aquela tendência alta deve continuar. Então, esta demanda muitas vezes tem a probabilidade de ser respeitada. Ok? Então isso acontece no rompimento normal. Geralmente quando temos esse tipo de rompimento, nós iremos ver algumas reações que eu vou vos mostrar no mercado ali ao vivo, né? Neste momento é só a parte teórica, prática, vamos assim dizer, ok? Então o segundo tipo de rompimento é captura de liquidez. Captura de liquidez é aquilo que muitos gostam de chamar de falso rompimento, mas na minha ótica o falso rompimento não existe. Ou o preço rompe, ou não rompe uma determinada região. Isso é a mesma coisa que dizermos falso acidente. O falso acidente não existe, pessoal. Ou houve acidente ou não houve acidente. Então, nós temos aqui o segundo tipo de rompimento que chamamos de captura de liquidez, que é aquele tipo de rompimento onde o corpo da vela não fecha acima do topo. Né? O corpo da vela fecha abaixo do topo, o que atravessa o topo é apenas uma sombra. Então aí nós dizemos que houve uma captura de liquidez, ou seja, o preço não rompeu o topo. Então se não rompeu o topo, isso significa que o fundo deixado aqui é um fundo fraco e a demanda que está associada àquele fundo, ela tem menos probabilidade de ser respeitada. Muitas vezes o que vai acontecer é o preço desrespeitar aquele fundo e desrespeitar aquela demanda. Ok? Espero que tenham percebido isso muito bem. E o terceiro, aqui está escrito o segundo, né, porque é pouco usado por mim. O terceiro tipo de rompimento é o rompimento impulsivo, que é aquele tipo de rompimento onde nós vemos velas com um impulso de alta muito grande. Então, o preço acaba rompendo o topo com velas enormes, né? E nós não entramos naquela demanda da extremidade. Nós vamos procurar uma área especial que chamamos de break a block, que na verdade é uma demanda que foi rompida com muito impulso. Na verdade, nem demanda, mas sim uma espécie de supply que foi rompido com muito impulso. Eu vou explicar isso na prática, né, quando nós estivermos ali, mas não serão exemplos tão frequentes porque nós não visualizamos sempre os rompimentos impulsivos, ok gang? Então espero que tenham percebido estes tipos de rompimento que são bastante importantes. Então vamos lá tentar buscar alguns exemplos práticos aqui dentro do gráfico sem levar muito tempo. Eu não gostava de tornar este vídeo muito longo, então vamos tentar procurar aqui alguns exemplos práticos. Nós temos este primeiro exemplo, vejam que o preço formou este topo e houve um rompimento. Então, que tipo de rompimento é este? Este é um rompimento normal. Por quê? Porque o corpo da vela fechou acima do topo. E temos aqui aquela reação que eu vos falei. Geralmente, quando o preço rompe o topo, faz uma pequena reação e acaba subindo. Essa reação é como se fosse um reteste da área do rompimento do topo, mas não vamos nos focar muito nisso, né? Só quero que vocês percebam a essência por detrás dos tipos de rompimento. Então, quando o corpo da vela fechar acima do topo, nós chamamos isso de rompimento normal. Então, é o famoso break of structure. Por quê? Porque é um padrão de continuação de tendência. Se o corpo da vela fechou acima do topo, isso significa que aquela tendência alta deve continuar. É uma obrigação. Não se esqueçam das regras das tendências. Então, o que vai acontecer? Significa que aquela demanda da extremidade ou as demandas que se encontram nesta fase de expansão, elas deverão ser respeitadas. Uma delas vai ser respeitada. E neste caso, estamos a ver essa fase
este ponto, né, extremo, que é o ponto que será respeitado ali pelo preço. Então vejam que o mercado subiu ali, respeitou muito bem a demanda, é uma demanda de alta probabilidade. Por quê? Porque o corpo da vela fechou acima daquele topo. Ok? Então agora podemos ver um segundo exemplo. Nós tivemos aqui um outro tipo de rompimento. Que rompimento é este? Este é um rompimento normal. Vocês podiam pensar que é um rompimento impulsivo, porque esta vela é enorme. Ok, a vela é enorme, sim, mas quando falamos de rompimentos impulsivos, que é algo que eu devia ter explicado também anteriormente, o que deve acontecer? No rompimento impulsivo, nós temos uma vela enorme e não há uma reação nesta área. Não pode existir reação. Geralmente, quando temos um rompimento impulsivo, o corpo da vela fecha acima do topo com muita força, né? Uma vela enorme, e o preço continua a subir. Então, geralmente, nesse tipo de rompimento, nós o que fazemos? Vamos pegar a primeira vela do impulso de baixa e vamos marcar isto como o nosso break-up block, que é a região onde vamos aguardar por um pullback, né? Por uma correção, no caso, o preço tem que fazer o pullback, entramos com compra e poderemos subir. Mas isso vamos ver nos outros fóruns, né? Quando falarmos de rompimentos impulsivos. Neste caso, vamos entender por que isto é um rompimento normal. Vejam que o corpo da vela fecha acima do topo, mas automaticamente há uma reação aqui. Ou seja, houve um pullback, houve um reteste nessa área de rompimento. Então, se há reteste, se há uma reação na área do rompimento, este é um rompimento normal. É pena que eu não posso mostrar aqui nos tempos gráficos menores, senão vai cortar o meu backtest. Mas vocês conseguem ver esta sombra, significa que o preço desceu para esta área e agora está a subir. Então, houve uma reação. Então, isto é um rompimento normal, pessoal. Eu vou vos dar vários exemplos na medida em que formos tendo ali vários vídeos no nosso canal do YouTube. Então, o que significa? Significa que este é um rompimento normal. Então, este fundo deverá ser respeitado, ou a região de demanda, ou as regiões de demanda, né, nesta fase de expansão, elas devem ser respeitadas também. Então, deixando o mercado, né, fazer o seu trabalho, vocês conseguem ver que o preço subiu, até fez um novo rompimento do topo. Então, vamos observar este rompimento do topo aqui. Que tipo de rompimento é? Um rompimento normal, o corpo da vela fechou acima do topo, então significa que esta demanda da extremidade aqui, que é a primeira vela de impulso alta, está associada a este fundo forte, né? Esta demanda deve ser respeitada, ok? Então vou adiantar um bocadinho, que é para vermos o segundo tipo de rompimento, que é a captura de liquidez. O que acontece quando nós temos esse tipo de rompimento? Então vamos deixar o preço trabalhar um pouco mais, ou eu posso adiantar até um momento em que temos um tipo de rompimento, que é literalmente aquilo que chamamos de captura de liquidez, para vocês entenderem qual é o efeito desse tipo de rompimento. Então acredito que vamos ter alguns exemplos, né? Eu posso adiantar isto um bocadinho mais, só para economizar tempo do vídeo as well. Então eu corto aqui, vamos procurar um exemplo, né, de uma captura de liquidez. Então podemos ver, ok, encontrei o exemplo perfeito para nós right here. Então vou recuar o price just a little bit here e vejam o que acontece na captura de liquidez. Então, se nós estamos numa tendência de alta, pessoal, é obrigatório o preço romper topos. Okay? Então, temos aqui o ponto mais alto que o mercado atingiu, nós vamos marcar. E eu vos disse que a captura de liquidez é quando o corpo da vela fecha abaixo do topo. O que atravessa o topo praticamente, ou o que toca aquele topo, é uma sombra. Estão a ver? Então, isto significa que não houve rompimento do topo. Isto é uma captura de liquidez. Então, se temos captura de liquidez, nós já podemos pensar o seguinte: o preço não conseguiu romper topo, não houve força suficiente para o rompimento do topo, então não há nenhum padrão de continuação de tendência. Logo, o fundo aqui embaixo, né, o ponto mais baixo que o mercado atingiu, e a demanda aqui tem menos probabilidade de serem respeitadas. Isso significa que o mercado poderá descer e desrespeitar a demanda, assim como romper aquele fundo. Okay? Isso é muito importante que vocês percebam. E quando nós estamos numa tendência de alta e o preço não rompe o topo, mais para frente eu vou falar sobre isso, nós temos o famoso SMS, significa Shift of Market Structure, que é uma possível mudança de característica. Mas isto é um conteúdo para os próximos vídeos, então não se preocupem que eu vou cobrir tudo aqui para vocês. Então vejam, o preço rompeu o topo, pessoal? Não. O corpo da vela não fechou acima do topo. Então não temos rompimento do topo, significa que este fundo e esta demanda têm menos ou pouca probabilidade de serem respeitados. O que vai acontecer muitas vezes é o preço desrespeitar
né, a demanda, assim como o fundo, vai romper isso, iniciando uma possível tendência de baixa. Então, isso é importante que vocês vejam e que vocês tenham noção. Quanto ao tipo de rompimento impulsivo, eu acredito que não há necessidade de cobrirmos para já. Eu vou, se calhar, mais para frente em alguns vídeos, mostrar-vos os tipos de rompimento impulsivos, porque não são rompimentos que acontecem com tanta frequência, né? Nós temos esses rompimentos em momentos de notícia e tudo mais. Então, vamos ter um pouco mais de cautela. Então, nos próximos vídeos eu poderei cobrir isso muito bem. Então, estamos ainda a ver aqui o exemplo, né, do rompimento, ou seja, da captura de liquidez, para que vocês entendam o que acontece nesses casos. A demanda e o fundo, pessoal, são desrespeitados, ok? Dito e feito, então, conforme vocês estão a ver, esta demanda não foi respeitada, inclusive o fundo que nós tínhamos aqui embaixo também não foi respeitado. Agora, Platinum, em que momento é que este conteúdo, esta informação será útil? Isto será muito útil quando nós começarmos a falar de confirmações de entrada. Então, minha família do YouTube, espero que vocês assimilem muito bem a questão dos tipos de rompimento e que preparem-se, porque quando eu falar das confirmações de entrada, estes tipos de rompimento vão ser muito importantes e cruciais para vocês poderem fazer boas entradas nos vossos trades e terem bons lucros. Então, pessoal, este era o vídeo para hoje, bastante curto. Vamos continuar com a nossa saga e eu vejo-vos nos próximos vídeos, onde vou falar de imbalance, liquidez e vários outros conceitos até montarmos a estratégia definitivamente e começarmos a chopar como deve ser. E já agora, siga-me no Instagram. Entra no grupo free, abre a tua conta com o link que está na minha biografia, né, tua conta na Exness, e venha fazer parte desta jornada incrível. Chop away, chop again, e eu vejo-te já. Deus abençoe, estamos juntos. Ishu, aí chopei.